Olá pessoal, vamos aqui para mais um Papo de Infra. Hoje a gente tem aqui um convidado super especial. Nós estamos com o Vinícius Ladeira, da CNT, né, diretor aqui do Sistema Transportes. E nós estamos, Vinícius, num lugar muito especial, que eu não vou nem antecipar para quem está nos ouvindo, né, agradecendo já a audiência de quem tá nos assistindo. A gente está com esse podcast, está fazendo um sucesso danado. Mês após mês a gente vem trazendo convidados especiais, assim como você, Sistema Transportes. Mas conta pra gente, Vinícius, primeiro já te dando boas-vindas e agradecendo por essa parceria, a sua presença aqui. Onde nós estamos, para o público poder ter uma noção de o que é isso aqui, o local onde a gente está gravando. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo o espaço com pessoas assim tão bacanas que abraçaram esse projeto. A gente está aqui na Estação do Desenvolvimento, que é um projeto que tem sido pensado há muitos anos, desde a COP de Dubai. Quando a gente esteve na COP de Dubai, a gente já estava com a cabeça nessa semana aqui de COP de Belém, e a gente resolveu chamar o projeto de Estação de Desenvolvimento. E eu queria ressaltar uma coisa, Rony, que a Movinfra foi o primeiro que realmente acreditou no projeto e falou: olha, a gente quer estar junto com vocês. Não sei se você lembra, eu estive em São Paulo, você me fez o convite para ir a São Paulo, Sim. fazer a divulgação do que a gente estava pensando. E 2, 3 dias depois me ligou o Rony e falou assim: olha, a gente está junto, a gente quer estar junto, porque o projeto era para dar uma visibilidade maior para o setor de transportes. A gente visitou algumas COPs no passado e ficou muito evidente, muito claro que as discussões do transporte elas eram conduzidas por outros setores. Então, a agricultura, a indústria, outros setores... Energia, né? Setor de energia. Também. Né? Então, outros setores estavam sentados à mesa e a gente sequer tinha esse espaço de fala. E aí, voltando para o Brasil, o presidente Wander determinou que a gente tivesse uma participação mais efetiva nas COPs. Ele teve comigo numa comitiva bem pequena em Baku, no Azerbaijão, que foi a COP 29, mas desde Dubai a gente já estava com um projeto de lançar um espaço próprio do transporte. E é importante destacar que nunca tinha tido um espaço para se chamar transporte em nenhuma das COPs anteriores. Era sempre assuntos discutidos em alguns outros lugares. A gente teve a participação em Dubai num espaço que a gente tocou alguns painéis lá, mas ainda muito aquém do que o transporte merece. O potencial do transporte. Muito né? aquém. Em Baku a gente teve uma representatividade mais significativa dentro do Espaço Brasil. Então a gente conduziu colocar uma tarde do transporte no Espaço Brasil, que foi também uma coisa inédita. E aí, quando a gente vem para Belém, dentro de casa, a gente conseguiu colocar tudo isso aqui de pé, mas graças ao apoio de parceiros como vocês. Poxa, que legal. Que realmente acreditaram e viram o valor da gente ter um espaço de discussão amplo, 2 semanas de agenda intensa, que vocês estão vendo aqui atrás. O espaço ele está sempre cheio. Aqui a gente está na Green Zone, na zona verde, né? A gente está na Green Zone e em paralelo a esse projeto de Green Zone, que já seria um avanço absurdo, a gente conseguiu 100 metros na Blue Zone. Ontem estávamos lá numa discussão lá isso, na exatamente, Blue Zone, isso. que foi também um movimento que certamente vai gerar consequências para os próximos momentos futuros. Então é o que a gente tem visto e ouvido lá nessas discussões lá, especialmente na Blue Zone, tem uma projeção internacional absurda, e a Green Zone trouxe para Belém e para o ecossistema de transporte uma presença muito efetiva. Só para quem está nos assistindo entender, a Green Zone é a área aberta, né? É o pavilhão aberto da COP, e a Blue Zone é controlado o acesso, porque é uma área da ONU, então são só as autoridades e as delegações que estão fazendo. Aqui, como vocês estão vendo, a gente está no meio da Green Zone, e nessa área, que é uma área aberta ao público de Belém, quem está nos visitando aqui, tem muita gente nos visitando, aqui, né? Criança, famílias, estudantes, tem um público muito de universitários, estudantes, então assim, super bacana estar aqui. Só para vocês terem uma ideia, nessa área estão estimadas cerca de 200 mil pessoas transitando aqui pela Green Zone. Nós recebemos aqui na Estação do Desenvolvimento mais de 1.000 pessoas por dia, né? Sim. Que vêm assistir palestras, que vêm participar das ativações, tem coisa de inteligência artificial. Então, realmente é um negócio super bacana. Parabéns à CNT.
e o Move Infra não podia deixar de apoiar um projeto desse, porque transporte é o DNA nosso do Move Infra e é super importante a gente ver essas discussões acontecendo nível global, né? A COP é uma conferência global, tem países quase 200 países do mundo estão presentes aqui. Então, assim, parabéns pela iniciativa, é inédito realmente, nós estamos encantados de estar aqui com vocês. Vocês estão mandando muito bem realmente, parabéns à CNT e parabéns a você, Vinícius, que eu sei que é um dos grandes mentores aí, é quem pegou essa coisa na mão para poder fazer. Você e seu time, né? João Guilherme, Vitória e companhia, Isso, né? E companhia, O presidente, desde essa visita em Dubai, ele determinou que eu ficasse, né, responsável por esse assunto, então por isso que a gente teve uma interação mais intensa. E eu quero destacar também uma questão que a gente sempre, o sistema de transporte sempre fala de multimodalidade. É uma questão muito cara para o presidente e para o sistema como um todo. E quando você chegou como interessado, você já representa a multimodalidade por si só. Então, nos outras pessoas que a gente conversava, eu falava, eu já tenho uma pessoa que está dentro do projeto, que comprou a ideia, que já representa a multimodalidade na sua essência. Então, foi uma coisa que me ajudou a mostrar a importância do espaço, né, da Estação do Desenvolvimento, pelo simples fato de vocês já terem comprado a ideia e visto a importância de estar num espaço muito como bom. esse. Não, muito bom, excelente. Então, eu que tenho que te agradecer também. Tamo junto e vamos fazer mais coisas juntos, né? A gente espera que essa parceria aí seja duradoura. E vocês, a CNT está trazendo, o Move Infra também trouxe alguns estudos, mas vocês trouxeram algumas coisas muito relevantes, interessantes realmente, né? Eu vou destacar, por exemplo, a questão da coalizão, o trabalho da coalizão pela descarbonização dos transportes, queria que você comentasse sobre isso. E também outros estudos que vocês trouxeram, tem a questão do inventário de emissões, né? A questão da infraestrutura resiliente. Conta pra gente o que vocês trouxeram, a CNT trouxe para cá para poder abrir esse debate com o Brasil e com o mundo no setor de transportes. Perfeito. Desses 3 projetos que você já citou, talvez sejam realmente os principais. 2 deles foram pensados em serem lançados aqui, durante essas 2 semanas. O trabalho da coalizão foi um trabalho prévio, que a gente começou a trabalhar mesmo em novembro do ano passado, que foi uma provocação do próprio embaixador, André Corrêa do Lago. Eu estive com o embaixador em fevereiro do ano passado na preparação da COP de Baku. E ele não tinha sido ainda nomeado presidente da COP, era um negociador, era uma pessoa importante nessa agenda de clima. E eu tive com ele lá, falei, olha, embaixador, tem esse desconforto nosso de a gente precisar estar mais presente nos debates. Ele, olha, vocês são super bem-vindos, acho que está no momento do transporte ter uma relevância maior nessas discussões. Ele também me deu muito apoio em seguir com o projeto e ele fez uma provocação dizendo, olha, a gente está na iminência de Belém, seria muito bom se os setores chegassem de uma forma mais organizada possível para Belém. E aí, juntando outras forças, não foi só a CNT que tocou esse projeto. 50 entidades, né? 50 entidades, mas tem 4 delas que acho que merecem destaque lá. A Motiva, a antiga CCR, a Motiva foi uma das que capitaneou. Que é a nossa associada, né? Se associou direto com o CEBEDES, que é também uma força muito importante. O CEBEDES é um conselho empresarial, né? Exatamente. E junto com o Sistema Transporte e o Observatório do INSPER, de Mobilidade Urbana, essas 4 entidades, né, esses 4 organismos se juntaram e a gente conseguiu uma capilaridade muito profunda para discutir a fundo todos os modais de transporte. Então, o desenho do projeto foi dividir em 6 grandes vertentes. Cada vertente foi cuidada por uma pessoa que é muito especializada naquele assunto. E a gente conseguiu traçar um roadmap, que eu costumo dizer, a forma mais simples de explicar esse projeto é como é que a gente chega em 2050, em que nível de descarbonização vai ser possível, o que precisa fazer para chegar lá de uma forma mais bem posicionada do que hoje. Perfeito. E o trabalho teve um sucesso absurdo, eu acho que nem nos melhores sonhos a gente pensava. Teve uma consultoria global aí de ponta, que foi o BCG, né? Boston Consult Group, né? O BCG ajudou Fez um belo trabalho de organização de toda essa informação e mais de 50 entidades associadas aí, né? Se juntaram, todos os modais, né? Exatamente. Rodoviário, ferroviário, hidroviário, aéreo, portuário, todos, né? 50 foram as entidades que meteram a mão na massa diretamente, depois. Isso. O sucesso foi tão grande que depois houve um pedido de abertura de novas assinaturas. Então hoje são 121 que aderiram à coalizão. Que fizeram adesão, excelente, que assinam a coalizão depois do sucesso absurdo que foi.
E uma coisa que eu destaco na coalizão é que o fato do timing ter sido muito oportuno, a gente conseguiu influenciar a construção da política pública. Que para mim isso é um grande diferencial. Então, no momento de elaboração do Plano Clima do Brasil, que está sendo entregue agora, os dados da coalizão foram utilizados na elaboração da política pública. E quem quiser ter acesso a esse estudo, está disponível no site de vocês? Está disponível no site da CNT, é um documento público aberto. Isso é. Tem um caderno que ele é mais executivo, ele dá as grandes conclusões, mas tem o desdobramento completo de também. cada um das 6 vertentes. Dos modais. Mobilidade urbana, transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário. E o aeroviário, isso. Não, perfeito, excelente. E ontem não, acho que uns 2, 3 dias atrás, a gente está aqui já há algum tempinho, vocês lançaram um inventário de emissões, né, do setor de transportes. Fala um pouquinho para a gente desse projeto. Perfeito. O inventário foi um pedido do presidente Wander, que a CNT tem muita clareza em dizer, olha, a gente é empenhado em fazer uma descarbonização, em construir essa trajetória, mas precisa saber de onde está começando. Então foi um pedido inicial do presidente de dizer qual é a real emissão do setor. Os dados utilizados no trabalho da coalizão foram dados também de emissão, mas esse é um estudo que dá um aprofundamento maior em como que as coisas acontecem. Detalha um pouco mais, né? Que tipo de emissão, em qual segmento, em qual setor, etc. O detalhamento dele é um pouco mais profundo. Por exemplo, 92% das emissões do setor, ela vem do setor rodoviário. Então, isso já é um dado importante para a gente saber aonde atacar, quais são as primeiras ações que precisam ser feitas. Somando caminhões, veículos pesados e leves. Tudo. Aí dentro desses 92, mais ou menos meio a meio, é por veículos de locomoção individual, carros e motos. E a outra metade é caminhões, ônibus e comerciais leves. Então, já dá um panorama em como conduz a política pública para a descarbonização. A gente incentiva muito o uso do transporte coletivo, né, que um ônibus emite, mas ele emite por pessoa muito menos do que um automóvel. Então, isso precisa ficar claro porque a gente trabalha com muitas variáveis e quando você fala, então é meio a meio, então a coisa está dividida. Ela não está dividida porque a metade de cá, ela leva muito mais gente do que o transporte individual. A questão das emissões, ela tem que ser calculada por pessoa, per capita, né? Exatamente. Porque dá exatamente a medida da eficiência, né? Uma coisa é um veículo queimar ali, jogar CO2 na atmosfera para transportar uma pessoa. Exatamente. Outra coisa é quando ele está transportando 50, 60, 100 pessoas e aí a emissão per capita ela é infinitamente menor, né? Exatamente isso. E aí, para que tenha essa clareza, a gente precisa de estudos como esse. Perfeito. Que dão luz, que dão foco e fomentam a discussão para saber o que fazer, né? Assim, o importante sempre é o próximo passo, para onde a gente está caminhando. Daí a importância do estudo anterior, que eu citei e faço referência sempre, que é um mapa, é uma trajetória do tipo, dá para fazer a descarbonização por essa vertente, por exemplo, renovar na frota. A renovação de frota é uma das alavancas que está lá descrita como potencial redução das emissões. Por quê? Veículos novos têm uma eficiência maior, ele consome menos combustível e ele consegue diminuir X% das emissões. Biocombustível é outra grande, que o Brasil tem um posicionamento muito, muito oportuno frente aos outros países do mundo. Parte eletrificação da frota, e aí acho que também nem é tabu mais em discutir que não é para se eletrificar todo e qualquer veículo rodoviário, seja de carga de passageiro. Existem algumas soluções possíveis para eletrificação. Eletrificação é parte da solução, não é a solução em si, né? Mas é uma parte dela. Para alguns casos funciona, para outros nem tanto, especialmente frota de pesados, por exemplo, já não é uma realidade tão fácil de alcançar, né? E aí, soluções diferentes para problemas diferentes e em prazos diferentes também. Então, tem soluções que são a mais curto prazo, soluções que precisam de um tempo um pouco mais longo, médio, e tem soluções que a gente vê claramente que precisam de um longo tempo para ela se viabilizar. Um exemplo é um reequilíbrio da matriz modal. Não se faz construção de infraestrutura em 2 anos, 3 anos. Demora tempo, precisa de um planejamento de longo prazo, precisa de investimento, né? Enfim. E essa é uma questão que necessariamente precisa ser acompanhada com olhares de longo prazo. Perfeito. Então, lá tem uma série
de possibilidades para o setor trabalhar. Agora, Vinícius, a gente tem falado muito aqui, né, nos debates que a gente participa, participei de vários painéis em parceria com o Vinícius, com a CNT, é que assim, descarbonização é um processo que, né, com muito esforço está acontecendo, a gente está conseguindo emplacar essa agenda, mas ele é um processo de longo prazo, né? Até lá, a gente vai ter que conviver com as questões climáticas e a gente tem visto muita coisa, muitas tragédias, impactos, episódios de grande impacto, como foi as inundações do Rio Grande do Sul, recentemente ventos muito fortes no Paraná, e a gente está vendo isso com mais frequência. E aí vem a discussão com relação à adaptação, né, das infraestruturas a essas questões climáticas. A única certeza que nós temos é que nas próximas décadas a gente vai ter que conviver com essas questões climáticas, essas manifestações do clima de maneira muito, muito aguda, muito forte, né? E vocês apresentaram uma espécie de um levantamento, de uma pesquisa com relação à adaptação das infraestruturas, das nossas rodovias, dos nossos aeroportos, dos nossos portos. Traz para a gente um pouco dessa informação, porque esse estudo foi lançado aqui também, né? Isso. O Movrim, semana passada, lançou um estudo nessa linha, que tem a ver com financiamento, com seguros, e vocês trouxeram uma espécie de uma grande consulta ao setor do transportes para ver como é que o setor está vendo essa questão da resiliência climática e da adaptação, né? Eu acho que a gente não precisa convencer ninguém de que eventos climáticos extremos têm sido cada vez mais frequentes, né? Então é uma preocupação grande do setor, porque o transporte ele leva alimento, leva uma série de coisas que precisam para a vida nessas comunidades. Você citou Porto Alegre. Porto Alegre foi um exemplo triste, né? Acho que foi em maio do ano passado. Isso, ano passado. Aquela foto emblemática do avião dentro do aeroporto inundado, completamente alagado, completamente, né? Aquilo ali é uma coisa que chamou a atenção do mundo inteiro. E esse estudo ele vem justamente nessa linha de trazer luz ao que pode ser feito, ao que precisa ser feito na infraestrutura de forma geral. Eu costumo trazer uma definição de soft adaptation e hard adaptation, que é uma adaptação de caráter mais fácil de ser feita. Isso. E uma adaptação mais que estruturante, exige mais assim. Exatamente. Isso. Então, você fazer adaptações do tipo, para quem eu vou ligar se acontecer um evento climático? Isso. Resposta à emergência, respostas né? Resposta rápidas, à catástrofe, coisas, né? que precisam ser ajustadas com uma agilidade maior. E em contrapartida existem coisas que precisam ser pensadas de uma forma muito mais estruturante. Então, novas infraestruturas precisam ser pensadas já com esse olhar. Eu acho que a Agência Nacional de Transportes Terrestres já tem um olhar muito, muito oportuno para essas novas estruturas. Então, novas concessões também já têm esse olhar de pensar em serem mais resilientes por conta do contexto. E eu acho que é uma discussão que ela vai permear não só o Brasil, mas qualquer outro lugar do mundo. E a gente está se preparando para levar essa discussão cada vez mais para o mundo, o que o Brasil pode fazer e pode ser exemplo para outros lugares. Com toda certeza. Bom, a gente tá encaminhando para o nosso fim aqui do nosso podcast, mas eu preciso te fazer um questionamento que nós tivemos juntos ontem lá na Blue Zone e a gente estava exatamente discutindo esse ponto, né? Bom, agora a COP vai se encerrar, né? Nós estamos chegando aqui na reta final da COP. E aí, quais são os próximos passos? Como é que fica o legado dessa COP? Como é que nós vamos trabalhar com esses temas daqui para frente? Porque aqui foi um grande think tank, né? Um local de pensar, de desenvolver, de raciocinar, mas a gente tem que transformar tudo isso em ação. Como é que a CNT está pensando nos próximos passos, olhando para frente, né? A COP, ela acontece como uma reunião de controle, quase isso, né? Desde o Acordo de Paris, a gente precisa ter o que está acontecendo no mundo, então as COPs elas funcionam mais ou menos assim, mas os assuntos eles permanecem, né? Independentemente se é no Brasil ou em qualquer outro lugar, os assuntos, as mazelas, as dificuldades, elas permanecem. Então, o que o sistema transporte tem feito a gente está tentando se organizar para sermos o que, na essência, a gente entende que é o principal papel de articulador, de interlocutor numa agenda importante e que todo o setor entendeu que precisa ter uma voz mais ativa. Como consequência, a gente se associou à Slowcat, que é uma instituição que já trabalha há muitos anos com uma descarbonização, especialmente do setor rodoviário.
Inclusive a estação lá na Blue Zone, ela é em parceria com a Slocat, Ela né? foi viabilizada porque a gente, como setor privado, nem poderia estar lá na Blue Zone. Perfeito. Então a gente se associou a uma instituição que já tinha um histórico anterior e conseguimos efetivamente viabilizar um pavilhão que foi absolutamente inédito. Então a gente está celebrando muito, é um feito histórico nas COPs, o que dá uma abertura importante para as próximas COPs, da gente ter um espaço, né, mais garantido dessas discussões acontecerem em futuros pavilhões. Um exemplo de uma conexão que aconteceu agora é que a gente passa a ser um signatário da década da descarbonização do transporte. A ONU determinou que a partir de 2026, dos próximos 10 anos, seja a década da descarbonização do setor. Então, a CNT passa a ser uma signatária desse acordo na ONU. No dia 10 de dezembro agora vai ter uma cerimônia em Nova York, na sede da ONU, e que a gente já estará lá posicionado para trazer as soluções brasileiras e, eventualmente, influenciar os outros países que ainda estão, né, se movimentando para que a gente possa fazer com que o transporte chegue de uma forma mais organizada nos debates. Então, veja a importância do setor brasileiro de tracionar uma agenda que está ali ainda meio sem uma clareza do que vai acontecer. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ter uma clareza cada vez maior e o sistema transporte, ele deseja e estará presente para auxiliar as empresas brasileiras a como conduzir, abrir espaços de debates para trazer cases de sucesso, o que está funcionando, o que não funciona. Isso é importante porque o tomador de política pública, a pessoa que decide, ela às vezes está num gabinete, não tem o conhecimento da realidade. E cabe a nós levarmos as informações para que a decisão seja a melhor possível, para todos os lados. Então esse é um papel importante que a gente entende e eu acho que, na minha opinião, a gente está muito bem posicionado com relação a isso. Poxa vida, parabéns, assim, a gente só tem a parabenizar a CNT, agradecer enquanto sociedade brasileira mesmo, como cidadão brasileiro, a gente agradecer o desempenho que a CNT tem nesse tema, né? A presença aqui na COP, Movinfra é parceiro e quer continuar sendo parceiro, então conte sempre com o Movinfra, com as associadas aqui do Movinfra, nós somos 6 dos maiores provedores de infraestrutura de transportes do Brasil. Então, assim, realmente a gente fica muito lisonjeado de poder participar desse projeto, que é um projeto que deixa legado, né, para as próximas gerações, para os nossos filhos, netos, né, para as próximas gerações que vão habitar aqui o planeta Terra. Então, parabéns, conte conosco. Queria agradecer a você que está nos ouvindo, nos assistindo, o nosso videocast. Então, obrigado pela atenção de vocês aqui no Papo de Infra. Mais um Papo de Infra, dessa vez super especial. Nós estamos falando de Belém, no Pará, da COP30, né? A COP do Brasil, a COP da Amazônia, a COP da implementação. E a gente espera aí, em breve, poder voltar com outros assuntos importantes, como a gente está tendo aqui. Obrigado aí, né? Um bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui com o Vinícius. Obrigado, Vinícius. Obrigado a todos. Um abraço.